Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos analisar o sérum facial anti-idade com retinal da marca Creamy. Esse produto ele promete melhorar rugas e linhas finas, uniformizar o tom e a textura da pele, promover mais firmeza e elasticidade, reduzir poros dilatados e controlar o brilho e oleosidade excessiva. Mas como nem toda promessa é sinônimo de resultado, fica até o final comigo para descobrir se essa formulação realmente entrega tudo o que ele promete. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos começar a nossa análise falando sobre os principais ativos, que são aqueles ativos que normalmente estão em maior destaque no rótulo do produto. O primeiro ativo em destaque, que é o carro-chefe desse produto, é o retinal, numa concentração de 0,05%. Para quem não sabe, retinal e retinol, ambos são derivados da vitamina A, da tretinoína. A diferença entre esses dois ativos são o número de conversões que eles precisam fazer para se tornar ácido retinóico, que é a forma ativa que ele vai atuar na nossa pele. Então, o retinol, ele passa por duas conversões. Primeiro, ele é convertido em retinal e depois em ácido retinóico. Já o retinal, ele está no meio do caminho, então ele passa por uma única conversão até se tornar ácido retinóico. Isso faz com que o retinal seja 11 vezes mais potente. Inclusive, eu já tenho uma resenha aqui no canal do Retinal Shot da Celimax, que é uma marca coreana, que está super hypado aí na internet, tá todo mundo falando o quão incrível esse produto é. Se você não viu essa resenha, eu vou deixar o link dele aqui no card e também no box de informação. Mas eu queria complementar a informação que eu trouxe nesse vídeo anterior. Nele, eu disse que o retinal seria mais irritativo para nossa pele do que o retinol. E nessa comparação, eu estava considerando quando ambos os ativos estivessem na mesma concentração. Então, se você comparar retinal e retinol na mesma concentração, obviamente o retinal ele vai ser mais irritativo justamente porque ele é 11 vezes mais potente do que o retinol. Isso torna ele naturalmente mais irritativo. Mas eu preciso considerar nessa comparação o fato de que as concentrações no produto cosmético que a gente vai encontrar no mercado vai ser diferente. E quando a gente considera o resultado, o efeito dos ativos, acaba que o retinol pode ser mais irritativo do que o retinal. Isso porque, para que o retinol entregue o mesmo resultado que o retinal, ele precisa de uma dosagem maior. Lembra que eu falei que o retinal é 11 vezes mais potente? Isso faz com que você precise de uma pequena dosagem para ter um bom efeito. Já o retinol não. Como ele passa por essas duas conversões, nessa etapa da conversão ele perde muito da sua propriedade. Isso faz necessário que você tenha uma dosagem mais alta para que você entregue resultado semelhante ao retinol. Então, nessa comparação de eficiência, sim, acaba que o retinol se torna menos irritativo em comparação ao retinol, justamente porque ele precisa de uma dosagem menor. Então, a relação entre resultado e irritabilidade é dose dependente no caso desses ativos aqui. Considerando isso, vamos comparar retinal com retinal. O Retinal Shot da Celimax, ele contém uma concentração de 0,1%, que é o dobro do permitido aqui no Brasil. Já o da Creamy, ele contém 0,05%, que é o limite máximo permitido no Brasil. Isso significa que o da Celimax é melhor que o da Creamy? Não necessariamente. Tudo depende do tipo de pele que vai receber esse produto. Porque, mesmo numa concentração de 0,05%, o retinal da Creamy ele vai entregar resultado. Ele vai melhorar a textura, vai uniformizar o tom da pele, vai melhorar o viço, ele vai ajudar a minimizar rugas e linhas finas. A diferença é que, por ele ter uma concentração menor, ele acaba se tornando um produto mais indicado para quem é iniciante no uso de retinóides, porque ele vai ser mais tolerável na sua pele. Para você introduzir o retinol na sua pele, você tem que começar de forma gradativa. Na primeira semana, uma vez, na segunda semana, 2 vezes, e assim por diante, até você conseguir utilizar esse produto com mais frequência, porque o retinóides, ele depende dessa frequência de uso para entregar um resultado a médio e longo prazo. Então, quanto mais você conseguir se adaptar rapidamente ao uso desses ativos, melhor vai ser. E quanto menor a concentração, mais fácil vai ser essa adaptação, porque você vai ter menos irritabilidade. Então, para quem já está acostumada com retinóides, seja retinal ou retinol, pode ser que o da Creamy não faça ali tanta diferença. Agora, para quem nunca utilizou, esse tipo de produto com uma concentração menor, associado com outros ativos que eu já vou explicar para vocês,
é mais interessante e mais tolerável e mais seguro para você começar a introduzir ali na sua rotina de skincare. Agora vamos para o segundo ativo em destaque, que é a gluconolactona, que faz parte da família dos polihidroxiácidos. Dentre todos os ácidos, os polihidroxiácidos normalmente promovem ali uma renovação mais suave. Inclusive, eu utilizo muito a gluconolactona em consultório porque ele é um dos ácidos mais seguros que pode ser utilizado até mesmo em peles sensíveis. Além disso, ele tem ação antioxidante e umectante, ou seja, ele tem a capacidade de atrair a umidade. E o grande diferencial nesse poder umectante da gluconolactona é que ele atrai a umidade das camadas profundas da pele para a superfície. Isso acaba melhorando não só a hidratação, mas o viço da pele também. Mais um ponto importante. Os ácidos, no geral, eles vão acabar aumentando a perda de água transepidermal, que é a perda de hidratação da pele para o meio ambiente. E no caso da gluconolactona, ele pode aumentar ainda mais esse teor de perda, justamente porque ele atrai essa umidade para a superfície. Então você vai ter mais água ali na superfície da pele que pode facilmente se perder e isso acaba desidratando ainda mais a sua pele. Por isso que sempre que você utilizar um renovador celular na sua rotina, você tem que ter algum produto, algum hidratante que vai ajudar a segurar essa hidratação. E esse hidratante, ele tem que conter umectantes, como por exemplo o ácido hialurônico, que vai atrair e reter a umidade, mas emolientes também, como por exemplo as ceramidas, que vai conseguir permear ali entre as células, fechando essa barreira para evitar essa perda de água. Então você tem que ter uma combinação de hidratante que contém esses dois mecanismos de ação para não causar desidratação. Por isso que muitas vezes você utiliza aí um hidratante que só tem umectante, só tem ácido hialurônico, glicerina, e você sente que a sua pele nunca fica hidratada o suficiente. Justamente porque você não tem o emoliente que vai segurar e manter essa hidratação por mais tempo. Então o seu hidratante ele tem que ter esses dois mecanismos e é importante que você hidrate a sua pele sempre que você utilizar qualquer tipo de renovador celular, seja ele retinoides ou ácidos na sua rotina. Agora vamos para o terceiro e último ativo em destaque, que é o Alteosten. Eu acho que é assim que se fala, assim que se pronuncia. Mas esse é um ativo anti-idade. Ele é um ingrediente biotecnológico obtido através das células troncos vegetais do extrato de flor de malva rosa. E esse é um ativo que tem a capacidade de eliminar de forma seletiva as células senescentes, as chamadas de células zumbi da nossa pele. E o que são essas células zumbis? São células que perderam a capacidade de se dividirem, de se multiplicarem, mas não foram eliminadas corretamente. Então elas vão se acumulando ali no nosso organismo, gerando substâncias inflamatórias que vão danificar tecidos e células saudáveis, acelerando ali o envelhecimento. Então esse é um ativo que, além de atuar na eliminação dessas células zumbis de forma seletiva, também vai ajudar a melhorar a firmeza, a elasticidade e a uniformização do tom da pele. Confesso para vocês que eu fiquei bem interessada em testar esse produto, mas é importante, antes de você querer testar produtos novos, que você entenda as necessidades da sua pele. Se você não sabe identificar as necessidades da sua pele, você não vai conseguir fazer compras assertivas e você pode acabar se frustrando nesse momento. Então, se você não sabe identificar as necessidades da sua pele, acesse aqui o QR Code na tela e faça parte do meu curso Skincare Descomplicado, porque lá eu te ensino a fazer essa avaliação básica para que você consiga fazer compras mais assertivas. Mas agora vamos para a minha análise profissional. O que eu realmente acho sobre esse produto? Começando pelos pontos fortes. Esse produto também contém ativos com ação umectante, calmante e que vão ajudar a reparar a barreira cutânea. Então esses ativos aqui vão ajudar a minimizar possíveis irritabilidades e desidratação que a combinação de retinal e gluconolactona poderiam causar na sua pele. Mas isso não dispensa o uso de um hidratante após a aplicação desse tipo de produto, principalmente se você é iniciante ou tem uma pele ali com algum tipo de sensibilidade. Agora vamos para o ponto de atenção. Esse produto ele contém o BHT dentro da formulação, que é um antioxidante, um conservante sintético. E por mais que o seu uso seja permitido dentro ali da concentração regulamentada, existe um debate em relação ao seu uso devido ao risco que ele tem, inclusive de ser um possível disruptor endócrino. E ao meu ver, como profissional, o que torna esses componentes polêmicos, vamos dizer assim, é o fato da possível alta exposição. No caso do BHT aqui, por exemplo, ele não vai estar presente somente em um produto cosmético na sua rotina. Ele vai estar presente nesse sérum, no seu sabonete, no seu shampoo, no seu hidratante corporal, no seu hidratante labial.
Ele pode estar presente nos alimentos que você consome no seu dia a dia, como, por exemplo, alguns snacks, margarina, pães. Então, no seu dia a dia, a quantas coisas que contêm essa substância você está expostas, você consome? E quanto dessas substâncias podem ou não estar se acumulando no seu organismo? Porque determinado tipo de substância, o nosso corpo não tem capacidade de eliminar. Então ele se acumula. E o quanto desse acúmulo pode ou não estar interferindo, influenciando no seu estado de saúde. Então, pela perspectiva da saúde integrativa, a gente precisa considerar esses fatores. Se você não liga para isso, tá tudo bem, ignora essa informação. Mas eu sei que cada dia mais tem pessoas que se importam em utilizar produtos considerados aí mais limpos. Então, para essas pessoas, essa informação é relevante. Então, eu preciso trazer aqui de qualquer jeito. Agora, falando sobre indicação. Eu indicaria esse produto para quem tem uma pele oleosa, mista, até mesmo uma pele normal, que tenha textura irregular e pequenas manchinhas. E também indicaria para você que está ali nessa faixa de 25, 30 anos e está começando a notar os primeiros sinais de envelhecimento e você quer prevenir que isso evolua. Então, se você tem linhas finas, algumas rugas dinâmicas e quer começar a prevenir esse processo de envelhecimento, também é um produto interessante. Agora, eu não indico esse produto para quem já faz uso de ácido ou retinoides na rotina diária, porque você vai estar somando essa agressão. E também não indico para quem tem uma pele extremamente sensível, com barreira comprometida. Então, se você tem rosácea, dermatite, acne muito inflamada, não é indicado porque você já tem a barreira comprometida. E esse tipo de produto vai acabar sensibilizando ainda mais, danificando mais essa barreira e piorando o seu quadro. E se por acaso você já usou esse produto, deixa aqui nos comentários para mim o seu feedback. E se você tiver alguma sugestão de outros produtos para fazer resenha, também pode deixar aqui nos comentários para mim. E para você que quer aprender a cuidar melhor da sua pele, venha fazer parte do meu curso Skincare Descomplicado. Lá no curso eu te ensino a avaliar as necessidades básicas da sua pele para que você consiga montar a sua própria rotina de skincare de forma simples, prática e eficaz. Então, para mais informações sobre o curso, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link que vai ficar aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.